Há 45 anos, matei uma garota de programa. O rapaz com problemas mentais que morava no andar de baixo, o Zezinho, testemunhou tudo. Ele levou a culpa por mim. Eu escapei da justiça e, com o valor de 2 notas amassadas de dinheiro, comprei 3 vidas e 45 anos da minha própria existência. Finalmente cheguei aos 76 anos. Pensei que o tempo resolveria tudo, mas o destino sempre cobra suas dívidas. Ao sair do hospital municipal, recebi minha sentença de morte para este mesmo ano. Meus filhos choravam ao meu lado, mas eu não sentia tristeza. Afinal, esta vida já tinha sido um bônus de 45 anos. Fui um homem bem-sucedido, respeitado nesta cidadezinha do interior. Minha esposa, uma santa, sempre carinhosa. Meus filhos, criados e encaminhados na vida. Tive mais sorte que a maioria. Mas eu deveria estar morto. Naquela noite, sob a luz bruxuleante do terceiro poste da rua, aquelas 2 notas de dinheiro me custaram 3 almas e me renderam 45 anos de um tormento silencioso. Juntei minhas roupas velhas num saco. Pedi ao meu filho para levá-las à lavanderia que abriu há uns anos na rua de baixo. Morei nesta rua a vida inteira. É irônico, mas nunca ousei pôr os pés naquela lavanderia. No dia seguinte, uma senhora tocou a campainha. Com um sorriso, convidei-a a entrar. Ela se apresentou como Sônia, agente de saúde comunitária, recém-contratada para visitar os idosos que moram sozinhos. Ela insistiu que eu a chamasse apenas de Sônia. Sônia devia ter uns 50 e poucos anos. Seu rosto exibia um sorriso profissional, mas que não aquecia. A pele era opaca, as mãos ásperas e rachadas, sinais de uma vida que não lhe fora gentil. Antes que ela dissesse mais alguma coisa, adiantei-me. 76, minha filha. Este ano. Um brilho rápido de surpresa atravessou seus olhos, logo engolido pelo sorriso. O senhor está se sentindo bem, professor Armando? Eu não disse nada, apenas assenti com um sorriso forçado. Um vento frio e cortante, típico de uma frente fria inesperada em pleno dezembro, assobiava lá fora, rodopiando pelas frestas da janela. Sônia esfregou as mãos avermelhadas e levantou-se para fechar as janelas abertas. Nossa, que frio! O senhor quer que eu prepare uma água quente? Um chá, talvez. Consenti com a cabeça. Ouvi o clique do acendedor do fogão a gás na cozinha. Logo depois, um copo de vidro com água fumegante foi colocado em minhas mãos. O vapor que subia lentamente suavizou o ar gelado. Já era quase noite. As luzes da rua acenderam pontualmente. Sônia estava encostada na janela, olhando através do vidro para baixo, para o terceiro poste de luz da rua, bem em frente à minha casa. Professor, o senhor viveu a vida toda nesta rua, não é? Confirmei com a cabeça. Sônia continuou, já ouviu as histórias que contam sobre o terceiro poste? Dizem que é um lugar de azar, amaldiçoado. Ah, aquele caso. Faz tanto tempo. As memórias vieram de supetão, cenas do passado vívidas diante dos meus olhos. Sônia prosseguiu, eu era criança, só ouvi os mais velhos comentando. Parece que foi um rapaz com problemas mentais que matou uma moça da vida, não foi? Um cheiro esquisito começou a pairar no ar. A luz alaranjada do poste lá fora projetava a silhueta de Sônia na penumbra do quarto. Eu não conseguia ver sua expressão. Se quiser ouvir, minha filha, eu conto. Deve fazer uns 45 anos. Naquela época, esta parte da cidade era bem mais pobre, a polícia mal aparecia por aqui. Por isso, a rua era terra de ninguém à noite. Do outro lado da rua, onde hoje tem uns prédios novos, era uma espécie de zona. Uns bares que de noite viravam outra coisa, sabe? Quando a noite caía, as mulheres apareciam, com roupas curtas e decotadas, sob as luzes de neon coloridas, esperando suas presas da noite. Aqui embaixo, no térreo deste prédio, tinha a vendinha do seu Nonato e da dona Alzira. Eles tinham um filho, o Zezinho. Rapaz grande, forte, com cara de 20 e poucos anos, mas a cabeça era de criança de 5. Não falava direito, só uns grunhidos, lé, e a baba escorrendo pelo canto da boca,
molhando o babador que ele usava no pescoço. A maior diversão do Zezinho era ficar agachado na porta da venda, babando e vendo o povo passar. Da hora que a venda abria até fechar. Chegou a pegar o costume de fazer xixi ali mesmo na sarjeta. Não queria sair da rua por nada. Era o único jeito dele sentir o mundo. Além de olhar os passantes, Zezinho tinha outra mania que todo mundo conhecia: adorava dinheiro. Ele não só ficava de olho nas pessoas, mas também se alguém deixava cair algum trocado. Qualquer moeda, qualquer nota amassada que caísse no chão, ele voava para pegar, que nem um raio. Os pais não corrigiam, até riam: meu Zezinho não conhece nada, mas dinheiro ele fareja de longe. Nesse momento, Sônia me interrompeu, a voz baixa, talvez porque fossem pobres. Professor? Ele achava que o dinheiro deixaria os pais felizes, por isso juntava tudo. Dei de ombros. Quem pode entender a cabeça de um, daquele jeito? Mas sim, a vida deles era difícil. Tinham uma filha pequena também. Zezinho tinha uma irmã de uns 7 anos na época. Sônia murmurou, mais para si mesma: lembro dos mais velhos falando que a família toda teve um fim trágico. Nunca soube o que aconteceu com a menina. Franzi o nariz. O cheiro esquisito no ar parecia mais forte. Olhei de relance para as mãos dela, apoiadas no colo. Mãos que viram muito trabalho. A vida não deve ter sido fácil para ela, pensei. Num certo dia, há 45 anos, um grito rasgou a quietude da madrugada. A primeira pessoa a sair na rua, ainda no escuro, viu um vulto enorme agachado sob o terceiro poste. Chegando perto, quase morreu de susto: era o corpo gelado de uma mulher. Pelas roupas e pela aparência do corpo, não era difícil adivinhar que era uma das moças da zona do outro lado da rua. A testa estava esmagada, e pelo buraco horrível dava para ver a massa encefálica, vermelha e branca. Pelo sangue seco, dava para imaginar que, quando o osso estourou, o sangue jorrou como uma fonte no rosto e na jaqueta de couro dela. Só de pensar na fúria dos golpes, dava um arrepio na espinha. Logo, a polícia encontrou impressões digitais e da palma da mão do Zezinho na jaqueta de couro da vítima, perto do seio direito. Zezinho virou o principal suspeito. Quando revistaram a casa dele, encontraram um pedaço de tijolo ensanguentado enterrado no quintal. Segundo os pais do Zezinho, eles só descobriram o tijolo no dia seguinte ao crime, e que Zezinho segurava 2 notas de dinheiro. Sobre o que aconteceu naquela noite, eles não sabiam de nada. Perguntaram ao Zezinho, mas ele não sabia falar, nem gesticular direito. Não conseguiram arrancar nada dele. Naquela época, o povo não entendia muito de lei. Os pais do Zezinho achavam que sem a arma do crime, não poderiam condenar o filho, e por isso enterraram o tijolo. Mal sabiam eles que a polícia ia revistar até o quintal. A terra visivelmente remexida entregou tudo. Espere, espere, Sônia me interrompeu. O senhor disse que o crime foi à noite. Então, por que Zezinho sairia de madrugada? Respondi: acho que foi porque ele tinha o costume de urinar na sarjeta. Deve ter saído de madrugada para se aliviar. E a moça? Como as digitais dele foram parar na jaqueta dela? Sônia perguntou, ainda mais intrigada. Pigarrei. Minha garganta estava seca e dolorida. Depois da aposentadoria, usava pouco a voz. É isso que vou contar agora. O motivo do Zezinho. A polícia conversou com vários vizinhos e com as outras moças da zona. Muitos disseram que a morta e o Zezinho já tinham tido uns desentendimentos. Essa moça era um espetáculo de mulher, uma beleza agressiva e sensual, personalidade forte e devassa. Um ímã para os homens. Como uma mulher assim se envolveria com o Zezinho? A maioria dos homens é cheia de si, quer tudo de graça. Não tinham grana para bancar uma mulher daquelas, mas queriam provar do bom e do melhor. Claro que ela os desprezava. Ela sempre zombava desses homens, dizendo que até o bobo da rua era melhor que eles. Uma vez, um desses caras insistentes a perseguiu do térreo ao andar de cima, de dentro para fora do bar. Furiosa, ela correu para a rua e, na frente do homem, provocou o Zezinho, que estava agachado no chão. Ei, bobo! Já bebeu leite alguma vez?
Zezinho se levantou, sem entender nada. Ela continuou: quer provar o meu? Assustado e confuso, Zezinho começou a grunhir alto, a baba escorrendo pelo queixo. Ele agitava as mãos, tentando se expressar. A moça, segurando nojo, agarrou a mão do Zezinho com força e a pressionou contra o próprio peito. Por um instante, Zezinho e o homem atrás dele ficaram paralisados. Quando caiu a ficha, o homem ficou furioso, xingando. Até o bobo podia tocar no corpo dela, e ele não. Comparar-se ao Zezinho, e ainda sair perdendo, era uma humilhação tremenda. Zezinho ficou apavorado. Embora tivesse a mente de uma criança, Zezinho era um homem adulto, cheio de vigor. Seu cérebro podia não entender de sexo, mas o corpo ainda reagia normalmente aos hormônios. Uma experiência inédita em sua vida. Aquele gesto casual da moça foi o despertar do Zezinho. Ele fugiu apavorado em meio às gargalhadas debochadas dela. Mesmo sem entender, ele sentiu o escárnio, o desprezo e a humilhação naquele riso, o que o deixou assustado e excitado ao mesmo tempo. Na época, a polícia deduziu que Zezinho teve sua primeira consciência sexual. Aquele toque suave e o riso perturbador estimularam profundamente sua mente já frágil. Zezinho não sabia que conhecer e desfrutar dos prazeres carnais era um direito seu. Mas o destino não lhe deu um cérebro normal, então esses direitos se tornaram motivo de piada para os outros. Numa noite, ao sair para urinar, Zezinho deu de cara com a moça, bêbada, parada sob o terceiro poste. Ele não tinha mais intenções, só queria repetir a cena. A quietude da noite encorajou o Zezinho. Sem ninguém por perto, ele mirou no peito dela e esticou a mão descontroladamente. A moça, ofendida sem motivo aparente, reagiu com raiva, lutando contra ele. A briga violenta atiçou novamente os nervos instáveis do Zezinho, deixando-o apavorado. Por instinto de autopreservação, ele pegou um tijolo do chão e bateu com força na cabeça dela. Zezinho não tinha noção de crime, só sabia que estava seguro. Viu 2 notas de dinheiro caírem do bolso dela e, como de costume, as guardou, levando o tijolo junto para casa. Mais tarde, o tribunal condenou Zezinho à morte. A polícia foi prendê-lo. Algemas, policiais, barulho, e o choro desesperado da mãe. Zezinho nunca tinha visto uma confusão daquelas. De repente, assustado, Zezinho usou a mãe como escudo, o braço apertando o pescoço dela com força. Quanto mais medo sentia, mais apertava. Afinal, a mãe era seu porto seguro. Nesse momento, Zezinho já ameaçava a vida da mãe. A polícia não ousava agir. Ele choramingava e se afastava em direção à rua, lágrimas e baba escorrendo pelo pescoço dele e pelo rosto da mãe. Ele só queria voltar para sua zona de conforto. A força descontrolada de um homem adulto é perigosa. O rosto da mãe ficou vermelho, os olhos revirando, os lábios roxos. Ela podia ser estrangulada a qualquer momento. Cada vez mais curiosos se juntavam. Para evitar mais vítimas, a polícia considerou Zezinho perigoso e acionou secretamente a tropa de choque. Qualquer movimento ameaçador, e ele seria abatido. Após a intervenção paciente de um negociador, Zezinho começou a se acalmar. A pressão no pescoço da mãe diminuiu. Parecia que a situação ia se resolver. Mas, de repente, Zezinho viu alguma coisa. E entrou em pânico novamente. Ele empurrou a mãe para o chão, arregalou os olhos, agitou os braços e gritou, avançando contra os policiais. Pá! A bala saiu da arma, atravessou seu crânio, e uma fonte de sangue jorrou, vermelho e assustador. Zezinho caiu na frente da mãe, os olhos abertos, sem tempo de fechá-los. Aquela pobre mulher, que nunca conheceu a recompensa de criar um filho, viu o rapaz que alimentou por mais de 20 anos ser morto diante dela. Uma dor que ninguém no mundo poderia compreender. Pouco tempo depois do caso ser encerrado, a mãe do Zezinho morreu de depressão. O pai, depois de resolver tudo, pegou a filha e sumiu da rua sem que ninguém soubesse. Desde então, não havia mais Zezinho nem a vendinha no térreo. E o terceiro poste, bem em frente a este prédio, passou a ser considerado um lugar de mau agouro. Sônia, que antes estava na penumbra, voltou para a luz.
Só então pude ver sua expressão, olhos vazios, lábios pálidos tremendo, uma mistura de tristeza e desespero. Emoções que eu nunca poderia compartilhar. Ela suspirou e disse: Professor, essa sua história tem muitas pontas soltas. Como é que aquelas 2 notas caíram do bolso dela tão convenientemente? E o que assustou o Zezinho de novo? Nada disso faz sentido. Baixei a cabeça e ri baixinho. Não faz sentido? Mas foi assim que o caso terminou. Sônia desfez o sorriso. Seus olhos ficaram penetrantes. Lembro que, na época, as pessoas não falavam tão mal do Zezinho. Ele podia ser bobo, mas era uma criança de bom coração. Comprava doces e brinquedos com o dinheiro que achava e dava tudo para a irmã. Os vizinhos não o detestavam. Às vezes, davam comida para ele, e ele só pegava com a permissão da mãe. Diziam que ele não era um idiota sem sentimentos. Eu ri de novo. Sônia, você ainda é muito jovem. Já é difícil entender a mente de uma pessoa normal, imagine a de um, daquele jeito. Ninguém pode saber o que realmente se passava na cabeça dele. Sônia baixou a cabeça e deu uma risadinha que me incomodou. Com um tom meio divertido, ela perguntou: Professor, não está faltando alguma peça-chave nessa sua história? O cheiro estranho no ar ficou mais forte, mais penetrante. Hesitei por um momento e disse, lentamente, talvez outra versão se encaixe melhor na sua lógica. Vamos chamar o protagonista desta história de Peu, por enquanto. Meu nome é Armando Pereira. Fui professor de matemática na única escola de ensino médio desta cidadezinha. Morei nesta rua a vida inteira. Minha profissão talvez não tenha me trazido riqueza, mas me deu certo prestígio por aqui. Minha esposa e eu crescemos juntos. Nos casamos, formamos uma família. Uma história de amor de infância com final feliz, pode-se dizer. Depois do casamento, ela se mostrou uma esposa dedicada e carinhosa, cuidando de tudo para mim. Eu a amava muito. Minha vida seguia seu curso tranquilo, até que um encontro noturno mudou tudo. Foi durante a gravidez da minha esposa. Uma noite, voltando da aula noturna, a rua estava escura e silenciosa. Os moradores já tinham apagado as luzes. Só a minha sombra se movia sob os postes. Ao virar a esquina, vi um casal brigando sob um poste. O homem prensava a mulher contra a parede, como um cão no cio. A mulher parecia bêbada, resmungando e se debatendo, tentando afastá-lo, mas sem força suficiente. Pensei, outra vez, as moças da zona e seus clientes. Cenas comuns à noite. Não queria me meter. Ei! Me ajuda aqui, tira ele de cima de mim, a mulher gritou, inesperadamente, pedindo minha ajuda. A moral e a consciência me obrigaram a intervir. Aproximei-me e afastei o homem. Quando ele virou o rosto raivoso para mim, quase caí na risada. Era um ex-aluno meu. Bagunceiro, notas ruins. Cansei de chamar os pais dele na escola. Não me surpreendia que tivesse virado um vagabundo. Ser pego naquela situação pelo professor. O rapaz ficou vermelho de vergonha, ajeitou-se e sumiu dali. Que estranho, por que ele tem tanto medo de você? A mulher perguntou, curiosa. Só então reparei nela. Era muito bonita. Ele foi meu aluno, respondi secamente. Ela primeiro se assustou, depois caiu na gargalhada, um riso que ecoou pela rua inteira, me deixando um pouco sem graça. Mais tarde, soube que ela mal tinha estudado. Naquele momento, ela achou que o professor era alguma figura poderosa, tipo um policial ou um chefão local, alguém com reputação e que poderia lhe trazer segurança naquela rua. Talvez por instinto profissional, ela se aproximou e pegou no meu braço. Me leva para casa? Não é longe. Que fazer? Eu nunca soube dizer não, detestava deixar os outros constrangidos. Hesitante, acabei sendo levado por ela. Ela me disse que se chamava Kika, tinha 27 anos e morava do outro lado da rua há muitos anos. Sua mãe a forçara a se casar com um velho para usar o dote dele para comprar uma casa para o irmão. Desesperada, Kika fugiu de casa. Mas a vida na rua não foi fácil.
de um lado para outro, acabou na zona do outro lado da rua. Uma mulher carente de afeto. Chegamos à casa dela. Luzes de neon rosadas criavam uma atmosfera sensual que me deixou arrepiado, desconfortável. Era a primeira vez que eu pisava num lugar decadente como aquele. Virei para ir embora, mas Kika segurou meu pulso. Ela se aproximou, me abraçou, pedindo para eu ficar. Eu juro, eu queria recusar. Pensei na minha esposa. A gravidez a deixara fraca. Os enjoos constantes e os remédios para segurar o bebê a deixavam com um humor instável. Naquela época, eu media minhas palavras, pisava em ovos para não irritá-la. Quanto a aquilo, nem pensar por meses. Zona, garotas de programa, eu desprezava essas palavras do fundo da alma. Mas sou um homem normal. Estudei, mas não sou santo. Quem pode escapar dos instintos mais básicos da natureza humana? Depois daquilo, Kika passou a me esperar na rua, no caminho do meu trabalho. E eu continuava sem saber dizer não. Minha esposa era gentil e boa. Acreditava que, se eu continuasse a amá-la, ela me entenderia, me perdoaria. Eu amava minha esposa, era leal à minha família. Eu só estava liberando uma tensão física acumulada. Meu espírito continuava puro. Nesse momento, Sônia do outro lado da sala riu. Não queria recusar ou não podia recusar, professor. Ignorei-a e continuei a história de Armando Pereira. Mais tarde, minha esposa deu à luz nosso filho. Eu tinha uma família completa. Mas, depois do parto, o estado mental dela ficou muito frágil. Usando os termos de hoje, minha esposa teve depressão pós-parto. Eu temia que ela machucasse nosso filho, ou a si mesma. A pressão do trabalho e da família me consumia. Não tinha mais cabeça para os encontros com Kika. Eu precisava proteger minha família, conquistada com tanto esforço. Mas aquela mulher carente era egoísta e obsessiva. Kika me assediava repetidamente. Mesmo eu recusando todas as vezes, ela continuava insistindo, me esperando na rua. Eu não entendia. Aquela mulher tinha tantos clientes. Um a mais, um a menos, não faria diferença. Por que ela queria me transformar num cliente fixo? Sair do trabalho virou um pesadelo. Eu a ignorava, passava de bicicleta apressado. Kika corria atrás, me xingando. Aquilo acabava com a minha reputação. Eu temia que os vizinhos ou minha esposa ouvissem. Isso destruiria tudo. Um dia, ao sair de casa, dei de cara com Kika e suas colegas de plantão do outro lado da rua. Passei por ela sem olhar. Provavelmente, minha indiferença a irritou novamente. Kika, com um grupo de outras garotas de programa, foi provocar o Zezinho, que ficava agachado na rua todos os dias. Kika, rindo, colocou a mão do Zezinho no próprio peito, fazendo as outras mulheres gargalharem. Eu observei tudo, impassível. Kika me encarou, o riso cheio de provocação e sarcasmo. Ela achava que eu ficaria com raiva, com ciúmes? Que piada! Aquele tipo de comportamento autodegradante só me dava nojo. Após sucessivas frustrações, Kika me deu um ultimato. Naquela noite, voltando do trabalho, Kika, usando um vestido preto de couro justo, veio até a frente da minha casa e disse que estava grávida de um filho meu. Kika exigiu que eu abandonasse minha família, ou ela iria fazer um escândalo na minha escola, gritar nossa história na rua com um megafone. Ela iria pessoalmente procurar minha esposa e contar tudo. Ela queria acabar com a minha vida. Eu não temia a desonra, mas temia que aquela louca realmente procurasse minha esposa. Isso a mataria. Naquela época sem vida noturna agitada, os moradores costumavam apagar as luzes cedo. A noite silenciosa liberava a maldade nos corações. A razão evaporou sob o fogo da raiva. Não aguentei mais. Vi um pedaço de tijolo no chão, peguei-o instintivamente. Meu corpo, livre das amarras da razão, tornou-se uma máquina de matar impiedosa. Agarrei seus cabelos longos, e com toda a minha força, bati o tijolo na testa dela. 1, 2, 3 vezes. Como um possesso, repetia mecanicamente aquele ato insano.
Foi tudo tão rápido, e minha força era tanta, que Kika nem teve tempo de gritar. Caiu desacordada no primeiro golpe. Sangue vermelho jorrou, manchando meu rosto, meus braços e minha camiseta branca, aquela que a escola deu aos professores de destaque no aniversário de 50 anos, um símbolo do meu orgulho profissional, que eu usava sempre. E agora, enormes manchas de sangue cobriam o tecido branco, vermelho e aterrorizante. A testa de Kika estava em carne viva. Eu via seu crânio fraturado, mas não sabia quando parar. Eu não conseguia me controlar. Nheek! No meio do meu descontrole, ouvi o ranger de uma porta se abrindo atrás de mim. Meu cérebro e meu corpo pararam bruscamente. Fiquei ali, paralisado. Um branco total na mente. Era uma noite de agosto, mas um frio gelado percorreu minhas costas como milhares de formigas. Virei o pescoço endurecido para trás. Era Zezinho, o bobo que ficava babando e rindo na rua todos os dias. Ele viu o tijolo na minha mão, viu meu rosto coberto de sangue. Zezinho ficou parado na porta, me encarando. Não sei se estava assustado ou curioso com aquela cena inédita. Ficamos ali, nos olhando através da rua não tão larga, a noite silenciosa tomada pelo medo. Depois de um longo tempo paralisados, recuperei um pouco da razão e comecei a pensar. Se fosse qualquer outra pessoa, eu estaria perdido. Mas era o Zezinho, com a inteligência de uma criança de 5 anos, que mal sabia falar. Isso só podia ser Deus me dando uma chance. Tentei me acalmar, manter a compostura. Nesse instante, uma ideia brilhou na minha mente. Zezinho não gostava de dinheiro? Limpei as mãos na camiseta suja e tirei 2 notas amassadas do bolso. Agitei o dinheiro na direção do Zezinho, do outro lado da rua. Funcionou. Os olhos do Zezinho fixaram-se nas notas. Ele veio em minha direção, devagar, com passos hesitantes. Ele não arrancou o dinheiro da minha mão como de costume. Ficou parado ao meu lado, esperando que eu colocasse as notas na mão dele. Eu não sabia o que Zezinho pensava, mas eu estava no limite do nervosismo. Tentei controlar o coração disparado no peito enquanto executava o plano, trêmulo. Rapidamente, usei a camiseta para limpar o sangue e as impressões digitais do tijolo. Enfiei o tijolo com força na mão direita vazia do Zezinho e coloquei as 2 notas na mão esquerda dele. Pronto. Agora eu estava de mãos limpas, e Zezinho segurava a arma do crime. Sônia, que ouvia em silêncio, interrompeu de repente, me dando um susto. Professor Armando cometeu um erro fatal. Zezinho podia ser canhoto. Abri as mãos, resignado. Deixe-me continuar. O que aconteceu depois, nem ele esperava. Corri para casa, apavorado. Pela janela, observei Zezinho e o corpo de Kika do outro lado da rua. O que Zezinho fez em seguida me deu um arrepio na espinha. Primeiro, ele ficou parado por um longo tempo, segurando o tijolo, olhando fixamente para o corpo. Depois, guardou o dinheiro da mão esquerda no bolso da calça e, lentamente, esticou a mão esquerda em direção ao peito de Kika. Com a mão esquerda, ele apertou o peito dela 2 vezes, devagar e com força. Aquele gesto me deu um arrepio na espinha enquanto eu espiava. Em seguida, como um ladrão pego em flagrante, Zezinho olhou para os lados, assustado, e correu para casa. Tudo pareceu voltar à calma. Felizmente, minha esposa já tinha colocado nosso filho para dormir e também dormia. Na ponta dos pés, me lavei, tirei aquela camiseta que um dia fora meu orgulho e a enfiei no fundo do guarda-roupa, para ser esquecida para sempre. Passei a noite inteira olhando para o corpo de Kika, caído sob o 3º poste, pensando em como as coisas tinham chegado àquele ponto. Lembrei do nosso primeiro encontro, das provocações dela, da maciez do corpo dela ao toque. Espere! Uma sensação familiar surgiu de repente. Mas, aquela maciez, eu tinha sentido com a minha mão direita. A imagem do gesto do Zezinho ainda estava nítida na minha mente. Sim, ele usou a mão esquerda. Uma pessoa normal, em estado de choque ou medo, não usaria instintivamente a mão dominante, a mais familiar? Relembrei os gestos habituais do Zezinho e percebi que ele sempre usava a mão esquerda para rabiscar no chão com um graveto. Um medo profundo tomou conta de mim.
O Zezinho era canhoto, e eu tinha colocado o tijolo na mão direita dele. A primeira pessoa a sair na rua de madrugada encontrou Kika. Logo, uma multidão se formou. Quando a polícia chegou, a área ao redor do corpo estava cheia de pegadas desordenadas. Seria difícil identificar o assassino por ali. Passei pela multidão fingindo normalidade, indo para a escola de bicicleta como sempre. Mas só eu sabia o terror que me consumia. Não conseguia comer, vivia em constante ansiedade, temendo que a polícia entrasse na sala de aula a qualquer momento para me prender. Mas eu ainda não sabia que aquele pavor me acompanharia pelo resto da vida. Dias depois, a polícia me considerou suspeito, junto com Zezinho. Ele, por causa das digitais no peito de Kika, eu, porque as outras garotas de programa contaram à polícia sobre meu caso com ela. Minha sorte, em comparação com Zezinho, era que eu sabia me explicar. Quando a polícia me perguntou sobre meus passos naquela noite, menti, dizendo que tinha ido para casa dormir depois do trabalho. Ninguém podia confirmar, mas a polícia também não encontrou outras provas contra mim. Já o Zezinho. Havia digitais dele no corpo, a arma do crime escondida em casa, e sua consciência sexual rudimentar serviu de motivo. As duas notas no bolso também batiam com seu perfil. Além disso, Zezinho não conseguia responder ao interrogatório policial. Ele era uma incógnita muito grande. Resumindo, Zezinho se tornou o principal suspeito. Pouco tempo depois, a polícia me ligou para informar que o caso estava encerrado. Zezinho era o assassino de Kika. Minha suspeita tinha sido descartada. Mas como eles não perceberam que Zezinho era canhoto? As marcas no tijolo eram claramente da mão direita dele. Essa falha era enorme, poderia ter revertido toda a investigação. Perguntei ao policial se havia digitais do Zezinho no tijolo. A resposta dele me pegou de surpresa. Acontece que os pais do Zezinho, ao verem o filho chegar em casa com o tijolo ensanguentado, entraram em pânico. Eles não tinham certeza se Zezinho tinha matado alguém ou não. O casal não tinha muita instrução, mas ouviram dizer que a polícia precisava de provas para resolver crimes, e a mais importante era a impressão digital. Não importava se Zezinho era culpado ou não, se a polícia não tivesse provas, não poderia condená-lo. Para proteger o filho, os pais do Zezinho lavaram o tijolo repetidamente, para que a polícia não o encontrasse, enterraram-no no quintal. Quando a polícia desenterrou o tijolo, não havia mais digitais do Zezinho nele, apenas alguns vestígios de sangue impregnados profundamente nas frestas, o suficiente para identificá-lo como a arma do crime, mas impossível de determinar qual mão ele usará. Ouvi claramente o policial dizer, se não foi ele, por que esconderiam a arma do crime? Implorei para que ele não contasse à minha esposa sobre meu caso com Kika. O policial concordou prontamente, disse que era minha privacidade e deveria ser protegida. Ele também mencionou que o filho dele ia prestar vestibular no ano seguinte e estava mal em matemática. E assim, Zezinho foi considerado o assassino. Deveria culpar a proteção ignorante dos pais dele, ou a negligência da polícia? Eu não saberia dizer. Sônia interveio. Deveria culpar a canalice do professor Armando. Baixei a cabeça e sorri levemente. Talvez você tenha razão. Parecia que eu tinha escapado por pouco, mas não imaginava que o tormento interior seria igualmente insuportável. A educação que recebi me torturava como uma faca cega. Não conseguia comer, não conseguia dormir. Ao fechar os olhos, vi a cabeça esmagada de Kika, o tijolo ensanguentado, as notas de dinheiro esverdeadas e a mão esquerda do Zezinho se esticando lentamente. Eu nem ousava olhar pela janela, nem sair de casa, porque não conseguia encarar a porta fechada da vendinha. Eu me consolava dizendo que o caso estava encerrado, mas a ideia de Zezinho ser executado em meu lugar me dava náuseas de tanto medo. Era uma vida inocente. Ele nem pôde se defender, e morreu no meu lugar. Um fardo tão pesado era demais para um homem comum como eu suportar. A verdade ou o segredo? Confessar ou viver na mentira? Essas questões me atormentavam a cada segundo, me deixando completamente perturbado. Piedade e compaixão? Acho que não sentia. Eu só tinha medo.
Medo do dia em que a verdade viesse à tona, medo de que a família do Zezinho se vingasse de mim, medo até de que o fantasma dele viesse me assombrar. Meu espírito ficava cada vez mais fraco. Um bobo desapareceu do mundo, e em seu lugar surgiu um louco, eu. Não tinha mais forças para pensar no futuro, só queria fugir da angústia presente, me poupar daquele sofrimento. Finalmente, decidi me entregar. Naquela manhã, preparei um café da manhã reforçado, me arrumei e coloquei meus livros e planos de aula na pasta. Ao sair, hesitei e voltei ao quarto da minha esposa. Vê-la dormindo com nosso filho no berço me encheu de uma tristeza amarga. Enxuguei rapidamente as lágrimas e saí de casa apressado, temendo mudar de ideia se ficasse mais um instante. Mais tarde, pensaria que talvez fosse o destino. Eu não deveria morrer naquele momento. Ao descer as escadas, notei a movimentação na rua. Carros da polícia e uma ambulância parados, pessoas espalhadas ao longe, esticando o pescoço para ver. Sob o terceiro poste, alguns policiais formavam um círculo, de mãos para o alto, armas na cintura, recuando lentamente, alertas. Só ao chegar mais perto entendi a cena chocante. Zezinho segurava a mãe pelo pescoço, encolhido atrás dela, enquanto um negociador tentava acalmá-lo. A polícia estava prendendo Zezinho, e ele estava com medo. De repente, Zezinho olhou na minha direção. Seus olhos, arregalados de pavor, encontraram os meus. Naquele instante, foi como se um balde de água gelada tivesse sido jogado sobre mim, me congelando da cabeça aos pés. Desviei o olhar apressadamente, tentando me esconder na multidão, mas Zezinho, ele me viu. No instante em que seus olhos encontraram os meus, Zezinho, que estava se acalmando, ficou frenético de novo. Ele empurrou a mãe, os olhos esbugalhados, como se fossem saltar das órbitas. Com a boca escancarada, saliva escorrendo, ele gritava seus lé-lé-lé, agitando os braços e correndo na minha direção, como um zumbi pronto para me despedaçar. No momento em que meu cérebro deu um branco, uma bala atravessou a testa do Zezinho bem na minha frente. Mesmo depois de cair, seus olhos continuaram fixos em mim, como se quisessem levar minha alma junto. Sorte que o policial atirou a tempo, Zezinho não conseguiu se aproximar. Ninguém entendeu o que significou o último gesto do Zezinho, ninguém soube o que ele viu para ficar tão agitado de repente. E ninguém mais suspeitaria de mim. Meu plano de confissão ruiu. E assim começou minha vida de mentiras, que durou 45 anos. Terminei de contar a história. A água no copo já estava fria. Levei-a à boca calmamente. Mas Sônia não parecia calma. Mesmo com minha vista embaçada pela idade, pude ver lágrimas brilhando em seus olhos. A voz de Sônia tremia um pouco. O senhor quer saber o que aconteceu com a família do Zezinho? Durante todos esses anos, eu procurei por notícias deles, respondi. Sônia disse, depois que a mãe do Zezinho morreu, o pai levou a irmã dele embora da rua. 2 anos depois, o pai também morreu. A irmã foi para um orfanato. Com tudo isso, a menina desenvolveu um tipo de autismo. Não queria falar com ninguém, era agredida e intimidada pelas outras crianças, que a chamavam de bobinha. Não pude evitar franzir a testa. Uma dor subiu do fundo do meu coração. Sônia continuou, depois de sair do orfanato, ela foi trabalhar numa fábrica. Aos 19 anos, o chefe da fábrica a levou para um quartinho alugado. Ela ficou lá por 10 anos, até ter um filho dele. Mas, assim que o bebê nasceu, o chefe a expulsou. Mais tarde, ela se casou com um homem manco que tinha casa própria. Os dois viviam de bicos pela cidade. Ouvi o relato de Sônia em silêncio. Ela suspirou longamente e continuou, se fosse só isso, a vida até que teria sido suportável. Mas, alguns anos atrás, o filho que ela teve com o chefe da fábrica ia se casar e veio pedir dinheiro para o dote. O marido manco não gostou e discutiu com o rapaz. No meio da briga, o filho, sem querer, matou o homem com um cinzeiro. Depois de falar, Sônia me encarou friamente. Senti um arrepio na espinha. A cena do Zezinho caindo se repetiu em minha mente, mas eu não conseguia dizer uma palavra. Isso também é obra do destino? Como ela cresceu? Perguntei,
um pouco sem jeito. A voz de Sônia ganhou um pouco de calor na verdade. Depois que a irmã saiu do orfanato, um benfeitor anônimo começou a ajudá-la financeiramente, até o mês passado. Ela sempre quis agradecer pessoalmente, mas não sabia quem era. Baixei a cabeça e bebi um gole da água fria em silêncio. Sônia se levantou e tirou algo de sua bolsa. Era aquela camiseta que um dia fora meu orgulho, mas também meu terror. Pressionada no fundo do guarda-roupa por 45 anos, ela estava amarelada pelo tempo. O emblema do 50º aniversário da escola, com o título de professor homenageado, ainda estava preso na manga. E as grandes manchas de sangue marrom avermelhado, mesmo depois de 45 anos, continuavam firmemente impregnadas, seu impacto sobre mim tão forte quanto no passado. Os olhos de Sônia brilhavam de um jeito estranho, a excitação de um protagonista de filme prestes a consumar sua vingança. Sônia ergueu a camiseta ensanguentada e se aproximou lentamente, enquanto eu tremia e recuava. Professor Armando, o senhor se lembra desta camiseta ensanguentada? Não esperava que ela fosse reaparecer, não é? O sangue nela é prova suficiente do seu crime de tantos anos atrás. Eu procurei pelo senhor por todos esses anos. Meu estômago começou a doer novamente. Não tinha jeito. Desde aquela noite, sempre que ficava nervoso, meu estômago doía. E agora, minha vida estava acabando por causa dele. Tentei manter a calma e disse a ela: você não pensou por que ela desapareceu por 45 anos e só apareceu agora? Sônia, fui eu quem mandou meu filho levar a camiseta à sua lavanderia. Sônia parou, chocada. Você sempre soube que era eu? Desde que entrei aqui. Não, desde que abri a lavanderia. As memórias vieram à tona. No dia em que você saiu do orfanato, recebeu R$ 300. A pessoa que enviou o dinheiro queria que você terminasse o ensino médio. Depois disso, você recebia R$ 300 todo mês. Aos 19 anos, você disse que tinha mudado de endereço, mas não disse o porquê. Mais tarde, a pessoa que enviava o dinheiro aumentou para R$ 500 por mês. Aos 30 anos, você escreveu 3 meses antes dizendo que estava com dificuldades. Naquele mês, recebeu R$ 800. Embora continuasse recebendo R$ 500 por mês depois disso, você nunca mais escreveu para a pessoa que enviava o dinheiro. Ao ouvir meu relato, Sônia ficou tão chocada que não conseguia falar. Não esperava, não é? Seu inimigo sou eu, e seu benfeitor também sou eu. Você, por quê? Eu podia entender sua dor. Uma vida de desgraças. Um benfeitor lhe deu motivos para viver, um inimigo lhe deu forças para continuar. Infelizmente, eram a mesma pessoa. Qualquer um teria dificuldade em aceitar. O cheiro no ar já estava forte, irritante. Comecei a tossir. Ai! Suspirei. Mas as coisas não melhoraram. Agora você tem a prova. Por que não reabre o caso? Sônia disse, aos 75 anos, a pena é extinta. Você já tem 76. Mesmo que eu ganhasse o caso, você não morreria na cadeia. Minha família toda foi destruída por sua causa. Nesses 45 anos, você, o assassino, viveu em paz com sua família, filhos saudáveis. Não vou te dar mais um dia de sossego. Balancei a cabeça, desolado. Tenho câncer de estômago. Os médicos disseram que não passo de 3 meses. Você não precisa morrer comigo. Sônia ficou muda novamente, como num jogo em que se é enganado 2 vezes seguidas. Primeiro, franziu a testa, aborrecida. Depois, riu com sarcasmo. Aquele riso era tão familiar, como o de Kika zombando de mim anos atrás. Me deixou profundamente desconfortável. O cheiro de gás no ar estava tão forte que eu mal conseguia respirar. Minha visão começou a embaçar, meus músculos tremiam. Vi o corpo de Sônia cambalear também. A voz de Sônia ficou ríspida. Você é muito ganancioso. Naquela época, com 2 notinhas, comprou 3 vidas e ainda ganhou 45 anos para si. Isso não foi suficiente? Absurdo, que absurdo. Comecei a rir desesperadamente. Não foi suficiente.
Foram 4. Você acha que vai sair daqui? Foram 4 vidas. Sônia arregalou os olhos. Eu já não distinguia se era Zezinho ou Sônia à minha frente. Ouvi uma voz furiosa me acusando. Armando Pereira, você é a pessoa mais hipócrita do mundo. Dizia que amava sua esposa, mas a traiu durante a gravidez. Sua ajuda financeira foi só para aliviar sua própria culpa. Você sabia que eu queria te matar, e me atraiu para cá de propósito. Sabia que ia morrer, mas não me impediu de ligar o gás. Você planejou que eu morresse com você desde o início. Meu riso ficou cada vez mais sinistro. Sim. Você está certa. Você sabe o quanto eu sofri nesses 45 anos? Pensei em morrer inúmeras vezes. Agora, finalmente cheguei aos 75 anos, finalmente poderia largar esse peso e viver alguns dias em paz. Por quê? Por que adoecer agora? Por que morrer agora? Por quê? A saliva de Sônia atingiu meu rosto. Canalha! Vá para o inferno! Um estrondo. A velha casa em frente ao terceiro poste da rua explodiu com o gás, reduzindo a cinzas o crime e a verdade escondidos por 45 anos.